Olá, seja muito bem-vinda, sou Tamires Miranda. Hoje a gente vai falar de um tema um tanto intrigante, porém interessante, que é terapia é para quem é louco. Louco, mas para quem quer melhorar. Não adianta nada eu ter essa concepção de que terapia, psicólogo, psiquiatra é para quem é louco. Eu não quero dizer para ninguém que eu passo em terapia, eu passo por tratamento medicamentoso, porque eu vou sentir vergonha de estar nesse processo. Porém, as pessoas confundem o que significa terapia, né? Terapia, ela não trata somente questões de extrema complexidade, mas também coisas relacionadas ao seu dia a dia, melhora nas suas relações interpessoais, questões mais simples e medianas e não somente questões complexas. É que lá atrás, há muitos e muitos anos, muitas e muitas décadas, a psicologia, o tratamento de saúde mental era para questões muito mais complexas. Porém, muitos e muitos anos a gente já trabalha com questões mais corriqueiras e mais simples que podem ser melhoradas em terapia. Então, de uma vez por todas, terapia, psicólogo, psiquiatra não tem nada a ver com loucura. A gente já tá indo pro século 22, né? Então já era essa ideia, essa questão de achar que terapia é para quem é fraco, para quem é louco, mas para quem realmente quer melhorar qualquer processo que esteja aí desajustado. Seja numa relação, seja numa crise de ansiedade, seja numa crise de depressão, seja numa crise de pânico, todo mundo é bem-vindo. E se a pessoa procura ajuda, é porque ela é uma pessoa normal que tá precisando, que tá querendo ajustar algo que não tá indo bem, né? Enquanto, as pessoas acreditarem neste mito, que não procedem, elas não vão procurar ajuda. E o que vai adiantar? Se tem uma questão a ser trabalhada, se tem uma questão a ser resolvida, por que não resolver? O que é engraçado que quando a gente trata de questões daqui para baixo, cardiologista, gastro, ortopedista é super aceito. Porém, quando se trata de questões do mental, há aí algo pejorativo, algo muito julgado. Pessoas fazem piadinhas, de extrema desnecessidade. É desnecessário. Infelizmente acontece isso e que não deveria acontecer. Mas estou aqui para desmistificar essa questão, o que as pessoas confundem referente à terapia. E muitas de vocês sentem vergonha em falar das suas questões, das suas angústias, dos seus sofrimentos, o que você está passando, tem vergonha de falar que passa por tratamento com um psiquiatra, com um terapeuta, com medo de represália, com medo do que as pessoas vão achar, Só que a terapia, ela vem para autoconhecimento, para as pessoas entender o que de fato está errado na vida delas. Que naquele momento ela não consegue entender o que ela está sentindo, e na terapia ela vai buscar justamente esse entendimento. Então, novamente, nós terapeutas, psicólogos, não tratamos somente transtornos. E se existem outros profissionais que tratam de forma com muito êxito, com muita eficácia, Nós, psicólogos, também trabalhamos de forma
juntamente com a ciência, com ferramentas, com abordagens que te levam a percorrer um caminho diferente para uma melhora, para um autoconhecimento, para uma autoaceitação, para que gere um bem-estar. Então, ou seja, nós somos facilitadores para que você consiga mapear, entender todos esses sintomas e poder eliminar durante o processo. Então, nós trabalhamos alguns pilares essenciais aí no processo terapêutico em que deve ser conduzido. Autoestima a ser trabalhado, a questão dos medos, culpa exagerada, o porquê você está no processo de ansiedade, o porquê você está no processo de tristeza profunda. Quais são esses pensamentos que você está tendo e está alimentando? Quais os gatilhos para que você tenha determinados comportamentos? Então, quando a gente trata de questões psicológicas, envolve muita questão e a gente percebe a quantidade de medos que é inserido na sua vida cotidiana. Porque é através do medo que te barra, que te bloqueia e que não te faz ir. E é aí que a gente vai entrar, vai te mostrar um caminho que não necessariamente você precisa ter medos. E por que que esses medos estão te boicotando? Por que que esses medos estão te barrando? Por que que esses medos estão te paralisando? Por que que esses medos não está fazendo você ir além? Por que que eles estão te barrando? Então, trabalhar esse processo é trabalhar você de forma completa. Por que que eu tenho medo de X? Por que que eu tenho medo de Y? Onde que eu quero chegar? Por que que eu tenho tanta culpa? Por que que eu tenho tanta ansiedade? E por que que esse combo que eu carrego, eu dou tanto ibope para esse tipo de questões? Lembrando que tudo isso que eu falei referente à culpa, medos, ansiedade, questão de autoestima, de baixa estima, te leva para situações de tristeza. O que envolve tudo isso? E o que a gente mais vai trabalhar é sobre questão de pensamento. Meu pensamento faz eu ficar fixa, meu pensamento me faz ficar paralisada, meu pensamento faz eu ficar estagnada, meu pensamento me faz ficar na inércia, porque se eu tenho pensamentos de inércia, eu vivo a inércia. Não é à toa que eu tô aqui para falar e para desmistificar a questão da terapia, de uma vez por todas mesmo, dessa ideia infantilizada, nada madura, de achar que um profissional da ciência humana que tem um imenso respeito pela dor do outro não se faz necessário. Novamente, da mesma forma que você trabalha, que você cuida do seu coração, do seu sistema digestivo, você deve cuidar da saúde mental. E envolve vários fatores para que isso seja trabalhado. Nós, psicólogos, trabalhamos crenças, essas crenças que te fazem pensar se deve ou não fazer terapia, o que o outro acha que eu vou fazer terapia, o que o outro vai falar sobre eu estar fazendo terapia. Você não deve satisfação a ninguém, somente a você. Como eu já falei várias vezes, você é responsável pela sua saúde mental. Quem precisa buscar ajuda é você. Quem permanece nesse corpo por 24 horas, quem dorme, acorda, quem faz tudo é você. Ninguém vai fazer nada por você. Ninguém vai arrancar essa angústia que está dentro de você. Quem vive esse sofrimento, essa angústia é você. Então, quem deve saber tomar uma atitude sobre isso é você. E trabalhar essas questões de crenças que limitam, crenças que não fazem você evoluir, que não fazem você progredir, crenças que
não vão te levar a nada, crenças que de vez transcender te fazem puxar para baixo. Te faço uma pergunta: quais crenças te limitam? Pega aí um caderninho, anota, relaciona tudo que é crença que te limita, crenças limitantes, que não agregam a nada. Coloca do lado: como vou melhorar essas crenças? Como vou mudar essas crenças? Se eu tenho essa crença, como eu mudo ela? Se eu tenho essa outra crença, como eu mudo ela? Qual que é o meu comportamento perante a essa descoberta? Qual que é a minha atitude? Eu vou continuar acreditando no que as pessoas, o senso comum, ignorante, acham sobre determinado assunto. Vou permitir que isso domine a minha vida e eu continue tendo problemas emocionais, psicológicos, sintomas. Como a gente já viu em vídeos anteriores, eu ressalto novamente: todo sintoma tem raiz. E não são os sintomas que devem ser tratados, e sim as raízes dos sintomas. Assim como você possui muitos ciúmes e isso causa brigas, os sintomas é o quê? As brigas. Ah, mas eu brigo na minha relação amorosa, no meu casamento. Tá, mas a briga tem um motivo, por eu ter muitos ciúmes, que provoca brigas. Assim como questões relacionadas à ansiedade, está ligado a questões a ser trabalhadas. E se eu não trabalho essas questões a ser trabalhadas, como é que eu vou sanar esses sintomas? Como é que eu vou resolver esses sintomas? Sozinha, com crenças que não estão maduras, que não estão sendo trabalhadas? Todos nós temos crenças por instituições onde a gente conviveu, viveu, cresceu, seja familiar, profissional ou escolar, e através de todas essas vivências criamos crenças. Novamente, você ainda acredita que terapia é para louco? Você ainda permite ter esse tipo de pensamento, de crença que te limita? Como muitas de vocês já sabem, eu trabalhei alguns anos em uma instituição bancária onde a gente já sabe o índice de afastamento e de adoecimento que as instituições bancárias provocam em seus colaboradores. Eu acho que não é mais segredo para muita gente, mas cabe ressaltar, porque muitas vezes vocês esquecem dessa realidade, porque é uma realidade. Os números estão aí, as pesquisas estão aí, é só dar um Google, só dar uma pesquisa. E durante alguns anos, fazendo meu papel, né, como colaboradora, eu não percebia essa realidade, essa situação, que milhares de pessoas eram doentes por trabalhar numa instituição bancária. A partir do 4º ano, mais ou menos, foi que muitas pessoas começaram a me procurar para poder desabafar e falar o quanto elas estavam doentes, com muitos sintomas, que chegaram a ir para o pronto-socorro, achando que estava morrendo, que estava tendo um AVC, que estava tendo um ataque cardíaco, que não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Foi através de estar no ambulatório do banco algumas vezes, foi aí que eu percebi o quanto de pessoas doentes por saúde mental, por ansiedade, por pânico, por depressão, por estresse, por burnout. Ali eu percebi como as instituições bancárias são adoecedoras. E o quanto as pessoas têm vergonha de admitir, de falar no seu sofrimento. Porque enquanto as pessoas têm vergonha de falar, de se expressar suas angústias, seus sofrimentos, outras pessoas deixam de se identificar. Outras pessoas no seu entorno estão saudáveis, estão ok, mas porque elas não falam do que de fato acontece com elas. Só a partir do momento que você entra em contato com essas pessoas,
você vê o índice, a quantidade de pessoas doentes. E eu fiquei assustada. Ali eu percebi que eu tinha que tomar uma atitude perante aquela realidade. Ali eu percebi o quanto que as pessoas têm vergonha de falar o que tá sentindo. E vergonha é algo limitador. Se eu escondo o que eu sinto, eu escondo uma realidade de uma pessoa que pode estar passando pela mesma coisa. Pessoas que anos tratavam de crise de ansiedade e eu nem percebia. Era muito camuflado. Depois que essas pessoas começaram a me procurar, foi o start de como era algo errado. Era algo para eu estudar a fundo, entender essas angústias, entender o porquê disso tudo e me aprofundar nessas questões do porquê tanto adoecimento. Por que que as pessoas se deixam adoecer? Muitas pessoas que há anos tratavam de crises de pânico, de ansiedade e depressão. Relatos de que só conseguia ver a solução tirando a própria vida. Então, o que importa mais? Continuar nessa angústia, nesse sofrimento, sem procurar ajuda, ou mudar essa chave, essas crenças, procurar ajuda e o profissional poder te ajudar a sair dessa. Porque quando você aprender a fazer trocas de pensamentos, substituir pensamentos, você está indo pelo caminho certo. Nós, da área da saúde, trabalhamos com ferramentas que te faz enxergar novas perspectivas de vida, novos caminhos, melhores caminhos a ser percorrido. Porque a gente sabe desse emaranhado de sofrimento, de angústia, de pensamentos destrutivos, de pensamentos negativos que te rondam. Você não consegue mais olhar por outra ótica. Você não consegue mais enxergar por outra perspectiva. E é justamente aí onde a gente entra e te mostra que a vida não existe somente uma perspectiva e um caminho. Ela existe vários outros caminhos, mas inúmeros caminhos a ser percorrido. Do porquê que você deve chupar limão azedo se você pode fazer uma limonada com açúcar. Que nesse momento que você está passando por toda essa situação ruim, sufocante, paralisante, é como se você estivesse chupando limão todos os dias, todas as horas do seu dia. E nós mostramos aqui uma outra ótica e a gente mostra, olha, não tem só o limão azedo, ácido, existe aqui açúcar, água, que você pode fazer uma limonada. É exatamente aí que a gente entra. E quando isso acontece é lindo. E quando isso acontece, você tem um insight na hora e você começa a ter um outro ritmo de vida. Você colhe benefícios que você nunca imaginava colher. Benefícios esses que vão ser encarados de forma positiva, que vai te levar além, te transcender, te iluminar, te clarear as ideias, porque te falta clarear as ideias. E quando isso acontece, esse start, as suas relações melhoram, a sua estima melhora, a sua qualidade de vida melhora. Além de sua relação com seu esposo, com a sua família, com os seus filhos, com os seus amigos melhoram. E automaticamente isso volta para você, porque relações são importantes, sim, devem ser preservadas. E como devem ser preservadas? Porque o que eu faço volta,
pra mim. Porque quando você está bem, logo a sua estima volta. As pessoas, o universo enxerga isso. Porque se você não estiver pronta para receber benefícios, os benefícios vêm, olha pra você e fala, não, aqui ela não tá aceitando, os benefícios vão embora. Então chegou a hora de deixar de se blindar, porque tem aqui, tá blindada, você não tá permitindo que benefícios entrem na sua vida. Que pessoas da área das ciências humanas possam trilhar junto com você uma nova história de vida. Com bem-estar, com novos pensamentos, com novas atitudes, porque quando o seu comportamento muda, o outro não consegue mais ser igual. Porque a atitude das outras pessoas é reflexo da minha. Não adianta plantar abacate e esperando que venha morango. O que eu posso fazer para mudar isso na minha vida? Essa realidade, porque é uma realidade. E o que está causando isso? Todo problema é importante. Os mais simples possível. Porque se você tá do lado de um vômito, você vai ficar sentindo o cheiro daquele vômito o dia inteiro. E é uma coisa pequena, mas que te provocam reações. Então, problemas pequenos podem se tornar problemas grandes. Então, o seu problema pode ser pequeno, médio, é importante sim e deve ser tratado. E é muito comum as pessoas falarem que não tem como investir tempo ou dinheiro no seu bem-estar. Porque é caro, porque eu não tenho tempo, porque isso ou aquilo. O que isso significa? Que você não está se dando valor, prioridade para sua vida, porque tudo é mais importante menos você, porque as pessoas usam o dinheiro como limitador. Qual o valor que você pagaria para se sentir inteira, de bem com a vida novamente? Às vezes é um valor de metade de um celular, mas é tão limitador essa questão porque você se coloca como última questão de importância, que você não se dá tempo para autocura. Outra situação que eu vejo muito: não estou doente, não admito para mim mesma que estou doente, em que 10, 15, 20 sintomas estão te sinalizando que você não tá bem e você continua mentindo para você. Será mesmo que você não está doente? E não tem problema nenhum de você estar doente. Nenhum. Milhões de pessoas passam por crise de ansiedade, pânico e depressão. Neste momento. Você não tá sozinha nessa. Milhões de pessoas passam por tratamento. Sim, sem nenhum problema. Elas estão saindo dessa e vão sair dessas, assim como você vai sair dessa. Mas precisa ter postura, comportamento para sair disso. Quando você tem postura, você banca isso, você aceita, você fala: estou doente sim, eu tenho ansiedade sim, eu tenho pânico sim, eu tenho depressão sim. As pessoas começam a te enxergar com outros olhos. Não que você deva ligar para o que os outros acham ou pensam de você. Mas quando você tem postura, as pessoas enxergam de uma forma diferente você. Porque ali tem postura. Você banca. E a partir do momento que você aceita, que você banca e você tem postura, as coisas mudam. Porque mentir pra você mesmo não vai te levar a lugar nenhum. Então eu vejo muitas pessoas se escondendo. Muito, com muita vergonha, que não vai acrescentar em nada.